Nessa aula nós vamos abordar o tema da qualidade na pesquisa qualitativa e com essa aula a gente tem o intuito de levantar aspectos e questões importantes para construir uma pesquisa com qualidade e quais seriam esses itens necessários para que a gente possa fazer ao final de uma pesquisa um checklist e observar se a pesquisa contempla ou não esses itens de qualidade. A ideia é essa, vamos nessa. Para realizar essa aula, a gente toma como ponto de partida, ou como a base, eu diria, dessa aula, esse capítulo, Qualidade na Pesquisa Qualitativa em Saúde, de Nicholas Mayers e Catherine Pope, do livro Pesquisa Qualitativa na Atenção à Saúde, como está colocado aqui na imagem, né? E ele apresenta um estudo sobre qualidade, né, e avaliação da qualidade na pesquisa qualitativa, um estudo financiado pelo Gabinete Ministerial do Reino Unido, com revisão de literatura e entrevista com especialistas em pesquisa qualitativa, que contribuíram para construir diretrizes para analisar as pesquisas qualitativas e dar subsídios para os envolvidos, para, sobretudo, o investimento em pesquisa qualitativa no Reino Unido, ele ser balizado em cima de um conjunto de critérios e itens para distinguir a pesquisa boa da pesquisa com qualidade inferior. Então é isso, é a base desse estudo que a gente vai utilizar na aula de hoje. Observem que a leitura do capítulo vai trazer uma lista mais detalhada desses itens e é fundamental a leitura desse texto. A pergunta orientadora dessa discussão é como garantir e avaliar a validade da pesquisa qualitativa. Essa é uma questão norteadora inicial do texto, e para responder a essa questão inicial do texto, a gente pode pensar em dois caminhos. Um caminho, uma argumentação que diz que toda pesquisa, independente do enfoque, seja qualitativo ou quantitativo, ela deve seguir alguns critérios de qualidade. E um outro caminho para responder essa pergunta é destacar que a pesquisa qualitativa ela tem a necessidade de ter critérios próprios de qualidade, e é em torno disso que o artigo ele vai se desenvolver. O artigo não, o capítulo de livro, ele vai ocupar uma posição intermediária, que vai argumentar que é possível usar os mesmos critérios, né, tanto para a pesquisa quant quanto para a pesquisa qualitativa. Pode-se utilizar os mesmos critérios, mas com adaptações para que os critérios sejam pertinentes ao enfoque qualitativo, à perspectiva da pesquisa qualitativa. E é importante destacar que toda pesquisa, especialmente no que diz respeito à pesquisa qualitativa, ela vai trazer um quê de singularidade que diz respeito ao caminho de interação percorrido pelo pesquisador, pela pesquisadora, na construção do seu objeto de pesquisa. Então, é importante a gente considerar as particularidades do enfoque qualitativo de pesquisa e é importante a gente reconhecer as particularidades de cada objeto de pesquisa, ou seja, é preciso reconhecer as singularidades e os desafios únicos que fazem parte de cada pesquisa. Então a gente vai ter critérios potentes para avaliação da qualidade na pesquisa qualitativa, e é isso que o capítulo destaca. Dentre esses critérios, a triangulação é utilizada como uma forma de dar mais validade e consistência aos achados da pesquisa qualitativa, aos dados construídos, às informações construídas pela pesquisa. Então, o que quer dizer essa triangulação? A triangulação ela parte da ideia de uma comparação de resultados entre dois ou mais métodos diferentes de dados, né? Isso inclui um procedimento, entender a triangulação como procedimento de variação de procedimentos de coleta ou análise de dados. É importante explicar isso, né? Quando eu tenho a triangulação na coleta de dados, eu tenho a variação já mencionada em aulas anteriores nesse nosso curso, entre, por exemplo, na minha pesquisa eu vou utilizar a observação de campo, de área de campo, observação participante, vou
criar um diário onde cada atividade observada ela vai ser descrita e analisada, e você vai produzir um diário, um texto, né, geralmente um texto grande, que após um período específico de observação, como por exemplo 3, 4 meses, 6 meses, eu vou ter um material riquíssimo de descrição de situações, de experiências vividas e de reflexões. Ponto. Isso aí é um material. E eu posso triangular métodos na coleta de dados quando, além do diário de campo, eu faço entrevistas com pessoas dentro desse mesmo contexto observado. Então, imaginem que eu tenho um material oriundo de observação sistemática, participação, observação, participante, ou observação sistemática. Vai depender muito até que ponto eu me aproximo ou não do objeto, né? Me envolvo ou não com as atividades, coisa que a gente já discutiu na aula sobre etnografia, nas questões gerais, né? Tem sempre essa coisa de ou me aproximo ou me distancio, isso vai depender do objeto e do contexto. O contexto de cada pesquisador ou pesquisadora. Então eu vou ter um diário de campo, baseado nessa experiência vivida de participação ou de observação, e eu vou ter as entrevistas. Então, geralmente você vai analisar esses materiais em separado e vai coincidir, vai ter muita convergência nos resultados e eventuais divergências ou ambivalências. É em cima dessa pluralidade de significados que a sua pesquisa, o material coletado, o material construído com a sua pesquisa, ele vai ganhar consistência. Se eu tivesse só com as entrevistas, eu ia ter, claro, um olhar que seria mais limitado se comparado com essa variação com observação participante e entrevista. É óbvio que tudo vai também a partir do critério de viabilidade. Eu não posso também querer dar conta de uma variação metodológica se isso vai empobrecer os próprios procedimentos que eu elegi para dar mais validade e consistência à minha pesquisa. Então eu posso variar na coleta, né, os métodos, como a triangulação está pressupondo, como eu posso também variar pesquisadores. A triangulação de pesquisadores tem a ver com todos diante do mesmo material coletado, por exemplo, transcrições de entrevistas, eu faço a interpretação desse material e peço para colegas da minha equipe de pesquisa também fazer a interpretação, e aí a gente vai também marcar um encontro para discutir as convergências e as divergências no que tange à interpretação. Então, a triangulação é um procedimento de dar mais consistência aos dados coletados, como também dar mais consistência à análise dos dados. A triangulação, ela assegura a abrangência e a consistência dos processos de produção de conhecimento, assegura uma maior reflexão sobre os dados, especialmente quando eu estou falando dos procedimentos de análise de dados, de triangulação voltados para a análise dos dados. E eu trago aqui exemplos no slide, né? Exemplos de entrevista, mais observação, grupo pesquisador, onde eu vou ter um enfoque de pesquisa-ação, um conjunto de pessoas pensando no objeto de pesquisa e também participando da construção das informações. E eu tenho também a possibilidade de ter uma variação conceitual, a triangulação de teorias. Também é uma terceira possibilidade de pensar a triangulação como esse processo de variação de métodos, ok? Então, um dos itens importantes e avaliados no que diz respeito à qualidade da pesquisa é a triangulação. Outra questão também levantada nesse estudo é a validação do respondente. No que consiste a validação do respondente? É quando eu faço uma entrevista com uma pessoa, com um grupo específico, transcrevo os dados, analiso esses dados e marco um retorno para, junto com essas mesmas pessoas, com esses mesmos participantes, validar a minha interpretação. Aí eu posso também comparar, né, os relatos do pesquisador com o dos participantes, né? E aí eu vou checando com ele se está ok, não está ok. Eu posso validar a minha interpretação nesse processo e também eu posso ampliar a participação dos entrevistados. Isso aqui é muito interessante, porque esse segundo momento de validação do respondente, ele é um procedimento
como a gente está vendo aí, de dar mais qualidade à pesquisa, mas é também um procedimento que volta-se para ampliar a participação dos entrevistados, das pessoas que foram participantes do estudo, né? Então elas não só participam nesse primeiro momento de coleta, como também participam nesse segundo, que vai colocar em xeque toda a interpretação que a gente fez. Isso tem um caráter importante de intervenção também, de certo modo, da pesquisa, quando eu faço esse tipo de procedimento com grupos que têm interesse em melhorar, observar limitações, discutir determinadas temáticas, buscar a resolução de problemas juntos. Então a pesquisa ela pode servir também a essa perspectiva e vai unir o útil ao agradável. Tanto vai dar mais consistência nos resultados da pesquisa, como também vai ampliar a possibilidade de participação no estudo. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera para a gente passar para o próximo tópico. Clareza no método de coleta e análise. Isso é outro aspecto relacionado à qualidade na pesquisa. E aí não é necessário que eu tenha uma boa fundamentação teórica sobre os instrumentos. Aqui a gente não está falando da fundamentação teórica sobre os instrumentos utilizados na pesquisa. Isso é importante? Mas o que é mais importante é a descrição do percurso metodológico. Ou seja, como que eu utilizo esses instrumentos, ou como que eu utilizei esses instrumentos que são mencionados, ou como eu pretendo utilizar esses instrumentos se eu estiver falando de um projeto de pesquisa e não de uma pesquisa já concluída, né? Então, é preciso explicitar cada passo da coleta e da análise de dados. Não adianta eu só citar Bardan, análise de conteúdo ou análise de discurso, sem dizer como que eu fiz o passo a passo daquilo que está sendo argumentado em termos teóricos. Então, nessa parte, no que diz respeito a dar qualidade à pesquisa, é preciso dar condições para que os leitores possam julgar os procedimentos. E aí, a gente não vai, nessa parte, esconder os erros. É preciso ter humildade de reconhecer os limites de cada estudo, reconhecer os limites dos procedimentos adotados e ser verdadeiro no sentido de expor os caminhos que foram percorridos, né? Então, a gente vai ter um desafio aqui, que é um desafio, sobretudo, ético, de colocar às claras como que os procedimentos foram realizados, em que condições as informações foram construídas. O outro item é a reflexividade. A reflexividade ela poderia ter sido mencionada em todas as nossas aulas dentro dessa disciplina de pesquisa qualitativa. A reflexividade é o que faz uma análise e uma pesquisa que se propõe a ser crítica, ela também se colocar como objeto dessa mesma crítica. Então a gente vai ter nesse processo uma análise junto com uma autoanálise. Por que essa autoanálise é importante? Primeiro, para que o pesquisador, a pesquisadora, ele vá evoluindo em conjunto com a pesquisa em termos de aumentar sua capacidade de reflexão sobre as temáticas, aumentar e exercitar sua capacidade de reflexão sobre as metodologias utilizadas, reconhecer erros e acertos, tomar decisões adequadas nesse processo. E nesse procedimento a gente vai observar que a reflexividade é quando eu consigo transformar todo um processo de crítica ou de abordagem crítica de um objeto também interligado a um processo de autocrítica, ou seja, eu analiso a realidade, mas analiso também a minha relação com essa realidade, como que o objeto de estudo ele tem uma relação direta comigo, e como a gente já viu no decorrer de várias aulas, o papel do pesquisador, o papel da pesquisadora é fundamental para que a pesquisa qualitativa ela transcorra com a maior qualidade, com um desenho arrojado, adequado, coerente ao objeto de pesquisa, e que ela produza análises profundas, consistentes sobre aquilo que ela se propõe a fazer, buscando respostas para as perguntas que a pesquisa faz. Então, o pesquisador, lembrando, a gente não está falando aqui de neutralidade científica, a pesquisa qualitativa ela já abandonou essa ideia de neutralidade científica.
Então, o que a gente está falando aqui é de construção consistente de informações, construção rigorosa de informações, construção sistemática de informações. Então, para isso, eu preciso de um pesquisador, de uma pesquisadora reflexiva, que saiba reconhecer o posicionamento ideal frente ao objeto de pesquisa e que saiba se colocar também à prova, saiba se colocar com o objeto da sua própria reflexão. Então, a gente está falando aqui da posicionalidade do pesquisador, da pesquisadora. Aqui a gente está falando da sua relação com o objeto de estudo. Isso pode aparecer, sobretudo, na introdução, mas percorre todos os itens da pesquisa. A posicionalidade do pesquisador, né? Como que ele desenvolveu essa pergunta de pesquisa, como que ela surgiu, qual a relação com a sua trajetória, qual a sua relação com a trajetória específica de sua inserção num determinado campo científico. Então, às vezes, a gente está muito influenciado a observar apenas alguns aspectos da realidade, porque a gente está condicionado pela teoria que a gente escolheu e não consegue observar que esse posicionamento, às vezes, é limitado. O que a gente pode fazer diante disso? Esclarecer claramente o nosso ponto de vista. Isso é fundamental. Não existe neutralidade. O que a gente está colocando é nossa cara à tapa, vamos dizer assim. O que a gente está fazendo é colocando o nosso trabalho também sob análise. Então, quais os efeitos da minha posição dentro do processo social analisado? Isso, quando a gente está falando, por exemplo, em pesquisas no campo da saúde pública, é muito comum e corriqueiro os trabalhadores de determinada política ou serviço de saúde estarem investigando o mesmo serviço ou política. De modo que o seu posicionamento, o lugar que você ocupa nesse serviço, ele vai te facilitar ter acesso a determinadas coisas, mas, por outro lado, você não conseguiu estabelecer o distanciamento necessário para poder, por exemplo, fazer boas críticas, para poder enxergar que o seu ponto de vista está limitado e muitas vezes o estudo termina e a pessoa não exercita a reflexividade. Então, como foi possível controlar o viés, né? E aí a gente já trouxe aqui o procedimento relacionado à triangulação, né? Um procedimento que vai dar maior consistência e cada pesquisa, cada relação que se estabelece com o objeto de estudo, ela vai ter a necessidade de uma reflexão crítica e autocrítica particular. Atenção aos diferentes casos, né? É interessante fazer essa indagação no que diz respeito à qualidade da análise dos dados, a qualidade da coleta dos dados, né? Como foi que eu estabeleci o fechamento amostral, como foi que eu cheguei à totalidade das categorias que eu vou utilizar. Então, como os dados se revelaram em sua totalidade. Aqui eu estou falando sobretudo da coleta e da análise dos dados, né? Como que isso se deu, né? Eu dei atenção aos diferentes casos, né? Eu foquei em que aspectos e por quê. Como que isso se relaciona com o meu objeto de pesquisa, né? Então, quais os discursos hegemônicos e contra-hegemônicos que aparecem na análise dos dados e como contribuem para compreender o fenômeno estudado. Aqui eu gostaria de destacar um aspecto muito importante e corriqueiro no que diz respeito à pesquisa qualitativa. Quando a gente está falando, por exemplo, de uso de softwares na pesquisa qualitativa, é comum esses softwares substituírem ingenuamente, né? Ingenuamente, alguns pesquisadores ou pesquisadoras utilizam o software para substituir ele ou ela enquanto intérprete daquele fenômeno e passam muitas vezes a analisar a frequência de fala, se o grupo, a maioria do grupo disse isso, a minoria disse isso. Na pesquisa qualitativa não interessa muito a frequência. A frequência da fala ela não é tão importante geralmente em comparação à pesquisa quantitativa. Estamos falando de qualidade, estamos falando aqui de variações. Às vezes aquela concepção que variou num mínimo grupo, ou uma pessoa muitas vezes disse algo que foi divergente ao grupo,
essa única fala, muitas vezes, ela tem um valor interpretativo até maior do que o que a maioria diz. Então, temos que ter um pé atrás quando a gente está falando de quantificar falas. Olhar a frequência de um discurso, de palavras em um determinado discurso, não necessariamente é discutir qualidade na pesquisa qualitativa. Não me permite necessariamente fazer um caminho de interpretação consistente. A gente precisa observar os discursos hegemônicos, sim, mas também os contra-hegemônicos. A gente tem que dar atenção aos diferentes casos. É isso que está sendo abordado aí como um item para discutir a qualidade na pesquisa. Conduta justa é outro item importante para pensar a qualidade na pesquisa. E aqui, claro, a gente vai ter a necessidade desse esforço reflexivo, né, por parte do pesquisador. A reflexividade vai aparecer como um elemento fundamental e a posicionalidade. Estamos interessados, muitas vezes, em estar certos ou estar bem com alguma categoria investigada. Como a gente discutiu no item sobre reflexividade. Até que ponto a minha posição, a minha relação diante do objeto, a minha relação que eu estabeleço com o objeto da minha pesquisa, ela é sustentável ou não, né? Porque muitas vezes a gente tem uma relação de tanto condicionamento social e cultural com determinadas temáticas ou temas de pesquisa que a gente não consegue aprofundar boas reflexões porque nos falta essa capacidade de estranhar aquilo que é familiar. Então a gente está tão imerso naquilo que a gente não consegue analisar aquilo a partir de um ponto de vista mais distanciado. Então a reflexividade e a posicionalidade pode nos levar, quando mal exercitados, né, quando há um baixo exercício na reflexividade, a gente pode chegar a, sim, limitações no que diz respeito às condutas de interpretação e análise dos dados. Né? Então, como encontrar um caminho ético de construção dos dados que possa servir à ciência e à sociedade? Aqui a gente está falando sobre a justificativa mesmo do trabalho, né? Como que esse trabalho pode ser justificado cientificamente, no que diz respeito ao campo das pesquisas que abordam essa temática do meu estudo, né? Se ele está trazendo algo novo ou não, ou se o nosso trabalho ele se justifica em termos sociais, ele traz uma contribuição para resolver determinados problemas, se ele contribui para aprimorar determinadas tecnologias de cuidado, práticas de atenção específicas. Então, a gente está falando aqui no que diz respeito à conduta justa, se a gente adotou procedimentos corretos no que diz respeito à nossa relação com o objeto e também se a gente, com o nosso estudo, pode dar uma contribuição à resolução de determinados problemas da sociedade. Então, a gente já abordou a questão da relevância, a gente vai falar então da relevância social, da relevância científica, e a gente tem como um procedimento interessante, importante para dar qualidade a descrição da amostra, né? Quais foram os procedimentos de coleta, as circunstâncias em que essa coleta se deu, né? Aqui está relacionada à relevância porque, a depender de quem são os meus participantes, o meu estudo ganha maior ou menor relevância. Né? Se eu entrevisto as pessoas certas, né, as pessoas que têm conhecimento, o meu estudo ele ganha em relevância. Se eu adoto procedimentos corretos de coleta de dados, de construção da amostra, o meu estudo ganha em relevância. Então, outra coisa que a gente tem que observar e ter essa humildade é de entender as limitações do estudo no que diz respeito às circunstâncias que possam ter surgido e que foram adversas. Né? Então a gente pode dizer, eu perdi uma entrevista foi cancelada, um participante não pôde vir. Enfim, várias intercorrências podem atrapalhar o estudo. O que é importante é que a gente tenha clareza em explicar tudo o que aconteceu. Então, como a amostra foi construída, né, como foi destaquei aqui, é um tema fundamental, tanto a amostra como os critérios utilizados para a construção dessa amostra.
Então a gente pode caminhar para uma síntese aqui de 4 grandes princípios que orientam a avaliação da qualidade na pesquisa qualitativa, né? A gente vai destacar aqui a pergunta sobre se a pesquisa ela é relevante para o avanço de um maior conhecimento ou compreensão sobre política, prática ou teoria. A gente está falando de relevância social e científica. Se ela tem um design defensível, no sentido de argumentar a pertinência do planejamento adotado, dos procedimentos adotados, né? Se ele é defensível no design pela oferta de uma estratégia de pesquisa que possa abordar as questões colocadas, então são métodos adequados ou não ao objeto e aos objetivos. A gente avalia se a pesquisa é rigorosa na conduta, né? Se ela utiliza uma coleta correta, uma análise de dados e interpretação correta, sistemática e transparente dos dados, né? E se a pesquisa também é crível nas afirmativas, com argumentos bem fundamentados, plausíveis e situados no que diz respeito à significância das evidências geradas. A gente vai identificar então um conjunto de questões que devem ser levantadas e o texto apresenta elas todas, né, e voltam-se para a avaliação de processos e aspectos-chave da pesquisa qualitativa, como o design, a amostragem, a coleta de dados, a análise, a elaboração do relatório, a reflexividade, a ética, a auditagem, a avaliação dos achados e a reflexão metodológica decorrente da pesquisa. Então, é um checklist que você vai observar as limitações do seu estudo, as potencialidades, as qualidades do seu estudo. E é importante demais que vocês tenham a consciência desses itens para que vocês possam, na medida do possível, na particularidade que diz respeito à sua pesquisa, buscar dar qualidade ao estudo. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu quero só destacar 3 pontos, né? Que a qualidade ela depende do rigor, da disciplina e da reflexividade, e sobretudo da honestidade da pesquisadora, do pesquisador. A qualidade depende de um bom objeto e de bons participantes da pesquisa, bons informantes. E o planejamento ele já ajuda bastante um bom projeto de pesquisa, uma boa qualificação no seu projeto de pesquisa, já ajuda bastante a organizar esses desafios, a identificar e se prevenir frente aos desafios que certamente tem um grau de conceitos gerais, de itens gerais sobre o que é a pesquisa qualitativa, ou os itens gerais de qualidade, mas que tem os desafios particulares de cada objeto de pesquisa. Então, o planejamento deve contemplar o tempo para revisões e reformulações necessárias também no estudo. A gente conclui por aqui. Grande abraço a todas e a todos.